moldados por Senhor. Muitas vezes Deus está falando assim para mim, para você: filho, filha, eu quero moldar a sua vida. Mas nós não deixamos Deus moldar. E eu queria passar esse vídeo antes de começar a ministração da palavra. Pode passar, irmão. Se puder apagar a luz aqui. Aleluia. É assim que um vaso ele é feito. E muitas vezes nós estamos sendo moldados pelo Senhor. Todos os dias Deus está nos moldando, Deus está nos transformando, porque nós somos falhos. Nós somos pessoas falhas. Mas a todo momento, a todo instante, Deus ele está moldando as nossas vidas. Só basta você querer ser moldado. Só basta só isso. Deus, estou aqui, molde a minha vida. Porque muitas pessoas, elas se moldam aos padrões deste mundo. Mas a partir do momento que nós somos moldados aos padrões de Deus, através da vontade de Deus, esse é o melhor molde. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então que nessa manhã, irmãos, nós possamos ser moldados pelo Senhor. Amém? E o tema que Deus colocou no meu coração diz, para viver os planos de Deus, é preciso ser moldado. Amém? Nós se encontra lá em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. São somente 2 versículos, do 2 ao 4. O tema diz assim, na casa do oleiro, tá bem? A minha versão, ela é NVI, ela é um pouquinho diferente, tá bom? Que diz assim:
vá à casa do oleiro, e ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em sua mão. E ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Você pode dizer assim para o Senhor? Pode dizer. Senhor, molde a minha vida. Se for preciso, Deus, quebrar, quebre. Se for preciso, Deus, moa. Mas, Senhor, derrame a tua água, que é o teu Espírito, sobre a minha vida, e faça de mim um vaso novo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, todo momento nós estamos sendo transformados. Devia ter uma plaquinha aqui na nossa cabeça assim, em obras, em reforma, em manutenção, né? Porque todo momento nós estamos em obras. E Deus, Ele quer fazer de nós, irmãos, vasos de honra, vasos aprovados, vasos que estejam sempre dispostos a estar enchendo, porque Deus, Ele não vai usar vaso que está rachado. Quando o vaso está rachado, ele começa a vazar. Deus, Ele quer encher as nossas vidas. Sabe para quê? Para que nós possamos transbordar sobre as vidas que estão ao nosso derredor. Para poder transbordar sobre as vidas que estão na nossa casa, sobre a nossa vizinhança. Quando as pessoas nos olharem, assim, nossa, aquele ali, aquela ali, ela realmente é um homem, ela é uma mulher de Deus. Aleluia. Quando Jeremias ele desceu à casa do oleiro, Deus ele estava mostrando para o profeta, para trazer essa mensagem para Israel, que Deus é um Deus que faz as coisas novas, que Deus ele faz um novo povo, que mesmo o povo de Israel estando em pecado, estando fora da direção de Deus, estando fora da vontade de Deus, Deus ele podia fazer um novo vaso. Se você olhar aqui, no versículo 6, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como o oleiro fez? Perguntou o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Então nessa manhã, irmão, deixa Deus te moldar, deixa Deus te amassar. Deixa Deus te amassar. Deixa Deus te amassar. Quebra tudo paradigma, conceito, preconceito, tira. Só fala em seu coração. Deus, molda. Pode amassar. E eu comecei a ver, uns estudos, como que é separado esse barro. E no mundo inteiro há mais ou menos 200 tipos de barros. 200 tipos, no mundo inteiro. Mas desses 200 tipos de barro, só 8 servem para ser feito. Só 8 servem para fazer vaso. Então você é um desses 8 aí, ó. Eita Deus. Sabe por que você é um desses 8? Porque você está aqui, ó, na olaria. Porque você está aqui, ó, deixando Deus te amassar. E antes desse barro ele formar aqueles torrões de barro, eu estava vendo no vídeo, o oleiro ele vai lá, pega a água, joga aquele barro seco e deixa por 2 dias. Depois desses 2 dias, aquele barro vai estar úmido, molhado. Ele vai lá, separa os torrões e vai amassando. E eu ficava pensando, mas por que esse povo, fica pisando no barro, mas será que é para juntar mais? Sabe para quê? Ele amassa o barro bem amassado para tirar imperfeições, tirar as pedras, para tirar o ar. Porque quanto mais o barro amassado, mais ele ligado é. E
quando ele está muito bem ligado, sem ar, sem as imperfeições, sem pedra, é fácil do oleiro moldar. Se esse vaso está sem ar, porque se você não amassa esse barro, ele fica com ar. E quando ele vai para o forno para ser assado, né? Vamos dizer assim. Se ele está com ar dentro da massa, ela trinca. E um pastor, até um pastor, ele falou assim, olha como o vaso, quando ele está xoxo, né? Quando ele não está bom para ser usado, ele batia no vaso e fazia um barulho xoxo. Até minha esposa estava vindo o vídeo, fazia um barulho xoxo. Aí ele falou assim, agora eu vou te mostrar um vaso que está bom. Irmãos, quando ele batia assim no vaso, assim, ó, parecia um sino. Parecia um sino. Eu falei, olha que interessante. Aí ele falou assim, ó, tá vendo? Esse vaso aqui, ele está bom para ser usado. Por quê? Porque o som dele é um som agradável. O som dele é um som que agrada aos ouvidos. E quando nós não estamos na direção do Senhor, nós não estamos agradando a Ele. Mas quando nós estamos na direção de Deus, nós agradamos ao Senhor. Vocês perceberam que no vídeo aqui, o oleiro ele pegou o vaso e colocou naquela roda, né? Mas ele colocou bem no centro. Bem no centro. O que eu entendo com isso? A partir do momento que nós estamos no centro da roda, quer dizer que nós estamos no centro da vontade de Deus. Nós estamos na vontade do Senhor. Porque se o vaso ele está fora do centro, o oleiro não consegue moldar esse vaso, porque ele está fora. Aí o que acontece? Esse barro ele começa a espirrar para quanto é lado. E eu comecei a ver uns vídeos lá, o pessoal colocava o barro assim no meio assim, ficava certinho, começava a moldar. Tinha uns que colocavam errado assim, o negócio começava. E como que você não consegue? Você não tem o oleiro não tem aquela segurança para poder fazer, se ele está fora do centro da vontade de Deus. Se você está fora da vontade de Deus, agora é hora de voltar. Não estou aqui, irmãos, para apontar o dedo para ninguém, não, porque eu não sei da vida de ninguém. Mas antes de eu subir no altar, eu orei ao Senhor para o Senhor, que eu não venha falar com as minhas palavras, não venha falar o que eu queira falar, mas que eu venha falar aquilo que o Teu Espírito Santo ministra em meu coração. Porque todas as vezes que nós subimos no altar, nós não devemos subir achando que nós podemos fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque nós não podemos nada. Que Ele cresça. Que Ele cresça. Eu diminua e Ele apareça. É isso que nós devemos ter nos nossos corações. Que Ele cresça e eu diminua. Quanto mais o nome do Senhor for exaltado, que menos eu venha aparecer. Quanto mais o nome do Senhor for exaltado, que menos eu venha estar no destaque. Porque quem tem que estar no destaque é o Senhor. Estou me tremendo todo aqui, irmãos. Até a água aqui eu já joguei fora. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vivemos uma época, meus irmãos, que muitos querem estar fazendo a vontade de Deus, mas não está não está no centro da vontade dEle. Eu vou fazer, eu vou pregar, eu vou dançar, eu vou cantar, eu vou fazer isso, mas não está na vontade do Senhor. O que Deus quer é que o povo esteja no centro da vontade dEle. Sabe por quê? Quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, Deus ele abre as comportas dos céus. Porque nós estamos ali, sabe para quê? Porque não para nós não aparecer, mas sim para engrandecer, glorificar e exaltar o nome do Senhor. É isso que Deus quer, irmão, de mim e de você. Sejamos moldados. Eu ainda vou começar, tá? Calma aí que ainda... O pastor Gino falou que eu tenho 2h30 para estar ministrando, então... Vamos lá.
partir do momento que nós estamos na vontade, no centro da vontade do Senhor, como aquele vídeo do oleiro, colocou aquele barro no centro. A partir do momento que nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus ele está nos moldando. Vocês viram que ele batia assim no barro? Ele batia no barro, sabe para quê? Para assentar o vaso na roda. Ele batia para assentar o vaso. Sabe para quê? Para não sair do assento da roda, para não sair da vontade. Deus, quando Ele está nos colocando no centro, Ele vai te dar uma batidinha. Ele vai assim, ei, fica aqui, ó. Não saia, não saia. Sabe para quê? Para quando Ele começar a moldar nossas vidas. E você vê assim, nós vimos, né? Eu me comparo a um torrão de barro. Eu me comparo. Que está sendo amassado, que está sendo moldado, que está sendo a cada dia que passe, sendo transformado. Sabe por quê? É quando você for um vaso bonito, Deus ele encha as nossas vidas. E que esse unção que seja derramado sobre nossas vidas, venha a haver um grande mover, um grande agir. Sabe sobre quem? Sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor, ela se manifesta sobre a sua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: verdadeiramente, esse é um homem de Deus. Verdadeiramente, essa é uma mulher de Deus. Olha, quando essa pessoa ela entra na minha casa, eu sinto uma paz. Irmão, às vezes eu entro na casa do cliente. Ontem, só para começar, ontem foi o dia que, quando a gente vai ministrar, fazer a vontade do Senhor, aparece de tudo, irmãos. Aparece de tudo, para querer te fazer desistir, para querer fazer você parar. Ontem, meu último serviço, eu até falei para minha esposa, mas eu fiquei em paz. Mas eu entendia qual era o propósito disso. Eu, no meu último serviço, era para instalar um chuveiro. Fui lá, instalei o chuveiro. Falei, eu vou colocar esse suportezinho na parede para prender a mangueirinha. Ainda falei para a cliente, falei assim, eu não vou furar aqui não, porque aqui passa cano, mas aqui com certeza não passa. Irmão, furei bem no meio do cano. Não foi nem 1 milímetro para lá, nem 1 milímetro para cá, foi bem no meio. Aí a hora que eu falei, meu Deus do céu, mas eu já sei o porquê. As lutas vêm para nos parar. As lutas vêm para nos desanimar. Mas eu sabia e sei que no meu coração aquilo veio para me entristecer. Eu falei, meu Deus do céu, há tanto tempo que eu trabalho, é a 2ª ou 3ª ou 4ª vez que eu furei um cano. 2ª ou 3ª vez, poucas vezes eu furei cano, porque eu tomo muito cuidado. Mas eu furei com tanta convicção que eu fui com vontade, Quando eu tirei a furadeira, assim, aquela água veio assim. Aí eu falei, senhor, vamos arrumar isso aí, depois eu arrumo o piso aí, eu volto para consertar. Você está calmo? Eu falei, estou calmo, porque eu sabia que o propósito era tirar a minha paz. Fui lá, consertei. Eu falei, não, eu vou para casa do meu Senhor, sim. Porque sabe por quê? Nada vai me parar. Nada vai me parar. Não é uma luta que vai me parar. Antigamente, qualquer coisinha você, eu não vou mais para a igreja. Não, pode ser a luta que for. Eu vou para a casa do Senhor. Eu vou para a casa do oleiro. Porque lá eu sei que a todo momento eu estou sendo moldado, eu estou sendo transformado. Porque o Senhor vai transformar, moldar, renovar, restaurar a minha vida. Não deixe não, meu irmão, não deixe não as lutas, as tribulações, não deixe não, elas fazem com que você venha parar, não. Que as lutas, as tribulações, as adversidades da vida, ela venha ser um impulso para você estar continuando na presença do Senhor. Sabe por quê? Jó, ele tinha perdido tudo, mas uma coisa ele não perdeu: a confiança em Deus. Ele não perdeu a confiança em Deus. Perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, né? Teve uma enfermidade, mas uma coisa ele tinha confiança: eu sei que o meu Redentor ele vive. Eu sei que o meu Redentor ele vive.
Com os meus olhos eu ouvi, com os meus ouvidos eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então Jó, ele cria e confiava em Deus, que mesmo que ele não tivesse mais nada, mas que Deus estaria ali. E se vocês forem ver lá no finalzinho de Jó, Deus restituiu ele tudo em dobro. Deus deu tudo em dobro. Irmãos, não pare, não desista, não volte atrás, não olhe para trás. Isso aqui, irmãos, ó, é um molde, é Deus amassando. Deixa Deus mudar, deixa Deus mudar, deixa Deus amassar, deixa Deus ligar, deixa Deus. Só fica assim no seu coração: Deus, amassa, amassa. Porque quanto mais amassado, mais ligado o barro vai estar. Quanto mais ligado o barro vai estar, mais mole ele vai estar. Então é mais fácil de se moldar. E eu antigamente eu fazia isso. Qualquer lutinha que eu passava, não queria mais ir para a igreja. Já não queria mais fazer nada. Mas não. Deus, Ele me moldou, né? Mesmo que passe por lutas, por tribulações. Porque aqui, quem não passa por luta aqui, levanta a mão. Quem não passa por luta aqui? Todo mundo passa, né? Todo mundo passa. Mas uma coisa eu te digo nessa manhã: não deixe a luta, não deixe a tribulação fazer com que você venha parar. Sabe por quê? Se baseie na palavra de Deus. Quando vinha a luta à sua frente, a Bíblia diz o quê? Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Se a luta está à sua frente, olhe para o alto. Se a luta está ao seu derredor, olhe para o alto. Sabe por quê? Porque o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixe a tempestade fazer você querer pular do barco. Não deixe as tribulações fazerem você parar. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Lutando, batalhando, porque eu sei que no mundo nós vamos ter aflições, sim. Mas tem de bom ânimo, se alegra. Porque um choro ele não dura uma noite inteira não, meu irmão. Ele não dura não, porque sabe por quê? A alegria ela vem pelo amanhecer. Então eu te digo que nessa manhã a luta pode estar sendo acirrada. A luta pode estar, você acha que pode estar demorando, mas uma hora ela vai vir. A vitória ela vai chegar. A vitória ela vai chegar, meu irmão. Então, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, primeiramente precisamos estar no centro da vontade dele. Primeiramente devemos estar no centro. Por quê? Porque se nós estamos no centro da vontade dele, Deus ele está nos moldando. Não saia da vontade, do centro da vontade dele. Porque teve pessoas que saíram da vontade, do centro da vontade de Deus, e foram espirradas. Foram espirradas. Adão e Eva, minha esposa trouxe, né? Pecaram e saíram da vontade, do centro da vontade de Deus. E a consequência foi o quê? Eles foram expulsos do jardim do Éden. Saul fez coisas que não agradaram ao Senhor e perdeu o seu reinado. Então são pessoas que não estavam no centro da vontade de Deus e que foram tiradas, foram espirradas. Tem exemplos aqui, Ananias e Safira, né? Não estavam no centro da vontade de Deus, morreram. Então que nessa manhã nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Amém? Quem quer estar no centro da vontade de Deus aí? Aleluia. Então, ó, se prepara. Olha para o irmão que você vai falar assim: se prepara, irmão, que você vai ser amassado. Mas uma coisa eu te digo, ó, vai ser amassado, mas você vai se transformar num lindo vaso. Você vai se transformar num vaso lindo. Sabe por quê? Que quem está te moldando é o oleiro.
Eu nunca vi o meu Deus fazer coisa mal feita, não. Nunca vi meu Deus fazer coisa mal feita, não. Você é um vaso que você está sendo transformado, então você é perfeito aos olhos do Senhor. Às vezes vai precisar dar uma amassadinha aqui, ó, para dar uma consertadinha, vai. Às vezes vai precisar quebrar, vai. Mas mesmo o barro, eu vendo, né, os estudos, mesmo o barro estando duro, seco, se você quebra ele, amassa ele, ele vira pó. Você joga água, ele vira barro de novo. Barro mole. Olha que interessante. E é isso que Deus Ele quer nessa manhã, irmãos. Homens e mulheres no centro da vontade dEle. Homens e mulheres no centro da vontade do Senhor. Sabe para quê? Para que a obra dEle venha a ser feita. Para que a obra dEle venha a crescer. Porque uma coisa eu te digo, Deus não vai usar pessoas, homens, mulheres que estão fora da vontade dEle. Não vai usar. Não vai usar. Então é isso que Deus quer de mim e de você. Sermos moldados no centro da vontade dEle. Aleluia. Outra coisa que o oleiro faz, ele tira o excesso. Como eu disse, né? Ele amassa o barro. Você no índio, né? Amassa o barro. Para quê? Para sair os excessos. As pedrinhas, sair as impurezas, sair pedaços de gravetos, tudo isso que contamina o vaso. Isso, irmão, estou falando num contexto, né, do oleiro, mas vamos levar para o nosso contexto espiritual. Amém? Todo mundo sabe a pedrinha que tem que ser tirada. Todo mundo sabe o gravetinho que tem que ser tirado. Todo mundo sabe. Nós sabemos. Então, e o oleiro, ele falava assim, olha, se você não amassar bem esse barro, ele não vai ficar bom. Porque depois vai dar trabalho. Quando eu começar a formar aquele vaso ali, eu tenho que parar, tirar uma pedrinha, aí eu tenho que parar de novo, tirar. Então é mais fácil eu quebrar, desfazer o vaso e fazer de novo. Né? Eu até falando no meu xará, né? É com V ou com W? É com V também. Ó, nós somos em dois aqui, ó, 2 Wagner com V, né? Então assim, eu vejo, né, Deus moldando na vida do irmão. E ele dando o testemunho dele aqui, eu falo assim, Deus, esse é um Deus que molda, que transforma. Irmãos, eu vou falar de mim. Quando eu servi as Forças Armadas, eu servi por 8 anos. E o treinamento que nós temos lá é um treinamento psicológico. Por quê? Porque quando você vai para um combate, você vai para uma guerra, você vê todo tipo de atrocidades. Todo tipo de atrocidades. E se você não tem uma preparação psicológica para isso, você surta. Você entra em depressão e até mais, né? Dependendo do fronte que a pessoa está, ela pode até se matar. E nós éramos preparados, nossa mente, nosso coração eram preparados para não ter misericórdia, para não ter dó. Por quê? Porque se você está num combate, vou dar um exemplo, e vier uma criança, olha só a que nível chega trabalhar psicológico, né, de um combate, de uma criança. Aquela criança, ela desde pequena, ela foi treinada para aquilo ali. Ela não teve uma infância. Então, na cabeça dela, era o quê? Ela vai defender o ideal dela. E se você está de frente de uma pessoa com uma arma, e você está armado, o militar, né, das forças,
Ele vai se defender. Por quê? O que impera no coração do militar, principalmente das Forças Armadas, é o quê? Amor à pátria. Amor à pátria. Então nós temos, né, esse conhecimento, esse conceito, né, de darmos a nossa vida pela pátria. Militar. E para Jesus, nós damos nossa vida? Ah, mas eu moro muito longe, não dá para eu ir hoje. Ah, mas está muito frio. Muitas pessoas deixam de ir na casa do Senhor por causa de frio, chuva. Irmãos, eu moro em Mongaguá. O pastor Leandro mora no sul. O pastor Leandro, a pastora Beth, os filhos moram no sul. Só estou preocupado na hora de descer, só isso. Só isso, que tem a operação subida, então vai estar aquele... Mas eu não vou deixar de vir para a casa do meu Senhor não, meus irmãos. Não. E esses excessos que eu tinha, que eu aprendi quando eu fui das Forças Armadas, Deus foi mudando meu coração. Deus foi mudando meu coração. Tem vezes que eu estou assistindo um filme lá, passa uma cena bonita, até choro. Antigamente eu passava perto de uma pessoa, eu queria pisar no pescoço dela. Mas eu vejo que Deus, Ele mudou meu coração. Deus, Ele está mudando, mudou meu coração. Ele moldou o meu coração. Hoje eu vejo as pessoas com mais carinho, com mais amor. Às vezes eu vou até almoçar, paro para almoçar, eu falo assim, meu Deus do céu, podia passar alguém aqui na rua, aqui, pedir um prato de comida para mim aqui, que eu vou querendo pagar. Antigamente era totalmente ao contrário. Eu falo por mim, meus irmãos, eu vejo o que Deus fez na minha vida. Uma pessoa que foi guerreira, aquela soldada mesmo, guerreira, que aguentou o Vicentão, foi minha esposa. Ela aguentou. Porque eu era uma pessoa ruim. Estou melhorando, né? Mas eu vejo o trabalhar de Deus. Deus, Ele está o quê? Está moldando, está tirando os excessos. Deixa Deus tirar os excessos. Eu disse, eu não sei qual é o excesso que você tem. Eu não sei. O que está atrapalhando de você, de deslanchar na presença do Senhor? Não sei. É só você e Deus. Você está aí, ó. Você está aí na olaria do Senhor. Você está sendo moldado. Você está aqui, ó, no centro da roda. Deus está te moldando. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus te moldar. Outra coisa interessante que eu vi no vídeo, né, que vocês viram também, que o vaso começa a tomar forma quando o oleiro ele enfia a mão dentro do vaso. A transformação, ela vem de dentro para fora. A transformação, ela vem de dentro para fora. Deus, Ele quer primeiramente mudar o nosso interior. Sabe? Aí Ele começa a moldar. Tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Aí começa a fazer, né, um molde. De dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Deus, Ele está moldando. Deus, Ele está visitando o seu coração. Deus, Ele está visitando a sua mente. Porque Ele está mudando. Ele está mudando. Ele está mudando. Está tirando os excessos.
Uns vasos vão ficar mais gordinhos, mais rechochundinho. Outros vasos vão ficar mais redondinho, mais quadradinho, né? E tenha certeza de uma coisa: nenhum vaso, por mais parecido que eles sejam, nenhum vaso é igual ao outro. Pode ser um pouquinho menor, pode ser 1 milímetro maior, mas o oleiro, ele sabe cada vaso é qual. Ele sabe. Ele sabe cada vaso, como foi feito aquele vaso. Olha, esse vaso aqui me deu trabalho, né, pastor Leandro? Esse vaso aqui eu tive que forçar um pouquinho mais para começar a moldar ele por dentro. Esse aqui já foi mais fácil, foi mais maleável. Mas o final é o mesmo. Vaso. O final é o mesmo, vaso. E Deus, ele está lá, transformando, né? Quem bebia não bebe mais. Quem fumava não fuma mais. Quem mentia não mente mais. Quem adulterava não adultera mais. Por quê? Porque Deus começou a mudar o interior. Começou a mudar o interior da pessoa. Sabe por quê? Porque eu fiquei me vendo, né? Falei, meu Deus do céu, há uns... Pastor Júnior, eu vou declarar meu tempo de igreja aqui. Eu há mais ou menos, irmãos, há uns 20, 30 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu fiquei um tempo na casa do Senhor, 2 anos, me afastei, fiquei 8 anos afastado. E eu vejo algumas fotos minhas, nessa época que eu fiquei afastado, e vejo as fotos minhas de hoje, totalmente mudado, totalmente transformado, sabe? Mas assim, mudado, transformado, mas assim, em processo de refazer, todo dia se refazendo, né? E eu falo assim, meu Deus do céu, o que eu era, qual o destino que eu tinha, o que eu sou hoje, qual o destino que eu estou trilhando para ir, qual o caminho que eu estou trilhando, né? Há muitos anos atrás as pessoas olhavam para mim e não davam nada para mim, só diziam que eu não tinha jeito, só tinha 2 destinos, ou a sepultura ou a cadeia. Enquanto muitos diziam que eu só tinha 2 destinos, Deus falou assim, nenhum desses 2 que vocês estão falando é para ele não. Que Deus me olhou, falou, filho, eu afastado dos caminhos do Senhor. Deus me olhou como aquele pai na passagem do filho pródigo, que estava sentado à beira do caminho. Se o pai estava sentado à beira do caminho, que ele estava esperando o filho dele voltar. Quantos e quantos e quantos aí, irmãos, estão afastados? Um exemplo, né? Você me pediu um sinal. Eu tive o privilégio de voltar para os caminhos do Senhor. Já se fazem 23, 24 anos que eu voltei para os caminhos do Senhor. Mas eu fico vendo quantas vezes Deus estava na beira do caminho ali, ó, esperando, filho, volta. Filho, volta. Eu estava lá, meninão novo, curtindo, né? Assim, entre aspas, curtindo o mundão, porque eu já tinha esposa, já tinha filhos, curtindo o mundão. E uma pessoa que eu agradeço a Deus e reconheço, que sempre orou pela minha vida, foi a minha esposa. Sempre ela orou e intercedia pela minha vida. E um dia, nós conversando, ela falava assim, teve um dia que eu não aguentei mais. A nossa filha Rebeca estava internada. E ela falou, Deus,
não aguento mais. Está nas tuas mãos. Faça com ele o que for da tua vontade. Enquanto eu estava nas orações dela, Deus estava guardando, livrando. Mas quando eu falei assim, Deus está nas tuas mãos, faça o que você falou. Deus falou assim, agora é comigo. Porque ela orava e intercedia por mim. Mas quem mudou o meu coração, quem mudou minha mente, quem mudou minha vida, foi Deus. A hora que ela falou assim, Deus, está nas tuas mãos. Eu falei assim, agora deixa o coleiro vai começar a amassar o barro. Agora eu vou amassar o barro. E minha filha Rebeca ficou internada. Foi um processo de amassar o barro. Um dos pulmõezinhos dela, ela tinha 2 anos, né? 2 anos mais ou menos. Um dos pulmãozinhos dela estava parado por causa da pneumonia. E nesse meio tempo Deus estava amassando o barro. Só para encurtar a história, quando eu saí do hospital, já fazia 1 semana, né? Que eu não estava fumando mais. 1 semana ou 2 que eu não estava fumando mais. E eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. Voltei para os caminhos do Senhor. Nunca mais eu coloquei um cigarro na boca. Sabe por quê? Porque quando a minha esposa entregou a minha vida nas mãos de Deus, ela entregou na melhor mão, nas melhores mãos. Falei, Senhor, está nas tuas mãos. Ela colocou, Deus falou assim, agora deixa comigo, que agora, aonde você podia ir, minha filha, eu fiz. Agora deixa comigo. Deus, meu irmão, Deus começou a amassar. E teve um processo, né? E teve um processo de libertação, mas eu trabalhava com meu pai era vivo na época. E eu estava no processo, recém parar de fumar cigarro. E meu pai fumava. E eu trabalhava no caminhão com ele. E ele dentro do caminhão, ele fumava dentro do caminhão. E eu ficava o dia inteiro assim, ó, com a cara para fora. E meu pai gostava de brincar, né? Aí ele falou assim, irmão, não quer fumar aí não, irmão? Né? Não, pai, obrigado. Obrigado. E eu ficava, irmãos, orando assim, ó, o dia inteiro. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu me agarrei na palavra. Passei todo esse tempo com meu velhinho, os últimos 3 meses de vida dele. Passei. Eu tive o privilégio, tá? De o pai que eu não tive a minha vida inteira. Os últimos 3 meses de vida dele, eu passei com ele. Deus me deu esse privilégio de conhecer o pai que eu não conhecia, de ter um pai que eu não tive. Deus me deu assim, para vocês verem como Deus ele é tão bom. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele cuida da gente até em coisas que nós não pensamos. Deus ele cuida da gente. E hoje eu reconheço que Deus ele cuidou, amassou, me colocou no centro da vontade dele, tirou o excesso, está tirando os excessos, porque se eu tivesse sem falha, sem erro nenhum aqui, eu não estaria mais aqui, eu estaria lá no céu, louvando e glorificando a Deus. Então Deus ele está aqui, ó, tirando os excessos, tirando. A única coisa que Deus fala para mim e para você: deixa eu te moldar. Deixe eu te moldar. Não deixe o mundo te moldar, não. Deixe Deus te moldar. Vou passar aqui. Irmãos, para eu estar encerrando aqui, o oleiro tem em suas mãos o barro, que é eu e você. Ele quer nos moldar e fazer de nós obras-primas. Olha para uma obra-prima aí que está do seu lado aí. Olha para uma obra-prima aí.
Deus, Ele está moldando. Está moldando essa obra-prima aí que sai do seu lado aí, ó. Sabe por quê? Quando chegar naquele grande dia, nós vamos estar todo mundo reunidos como igreja, louvando, adorando e glorificando a Deus. Aí você vai falar assim, ó: valeu a pena, Deus. Valeu a pena, Deus. Cada noite mal dormida, cada choro, valeu a pena, Deus. Cada dedo que for apontado para mim, valeu a pena, Deus. Aí sabe qual é o mais gostoso? Estaremos juntos com uma só voz, lá nos céus, louvando, glorificando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aonde aqui o ouro é sinal de riqueza, né? As pedras preciosas, sinal de riqueza. Lá nós vamos pisar, nós vamos andar. Tem um hino bem antigo, acho que é do tempo do pastor Júnior, se eu não me engano, que diz assim: Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por estas ruas de ouro eu andarei. Ei, aqui é onde o homem briga, luta, mata, morre. Nós vamos estar pisando para nós vermos aonde nós vamos. Qual vai ser o nosso futuro? Jerusalém. Estarmos adorando, louvando e exaltando ao Senhor. Para eu estar encerrando, meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Não precisa me responder, tá? Não precisa me responder. Que tipo de barro você se encontra hoje? Um barro mole, amassado, pronto para ser moldado? Ou um barro duro, seco, que precisa ser quebrado, moído até virar pó? Um vaso mole ou um vaso duro? O mole é mais fácil para moldar, né? O duro não, o duro tem que quebrar, moer, né? Amassar, moer. Mas uma coisa eu te falo, ainda há esperança. Mesmo que nós sejamos aquele vaso duro, deixa Deus te quebrar. Não, Deus não pode me quebrar. Quebra, quebra, quebra. É mais fácil você deixar Deus quebrar do que você querer que Deus te quebre. Porque se você deixar Deus quebrar, você, está aqui, ó, me quebra. Não, não vou deixar Deus me quebrar. Ah, meu irmão, aí é pior. Mas mesmo assim Ele vai quebrar. Vai quebrar, vai triturar, não vai? Vai virar pó. Na hora que você tiver só o pó, Ele vai falar assim: espera um pouquinho aí, meu filho. Sabe o que Jesus disse? Eu sou a água da vida. Ele vai derramar água sobre aquele pó, vai umedecer, vai amolecer e vai começar a fazer um vaso novo. É isso que Deus Ele quer de mim e de você nessa manhã. Vasos novos, vasos novos, vasos novos. Ele não quer vasos reparados, não. Ele quer vasos novos. E se precisar fazer reparo, se precisar quebrar, deixe Deus te quebrar. Eu quero ser, Senhor, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Amém? Que essa mensagem ela fique guardada no seu coração. E que você venha a ser um vaso de honra. Que você venha a ser um vaso escolhido por Deus. Que você venha a ser um vaso usado nas grandes e potentes mãos do Senhor.